7h29, ND Notícias de volta. Às vésperas de mais uma temporada de verão, a polêmica dos beach clubs em Florianópolis continua. Grande parte das estruturas foi derrubada por uma decisão do juiz federal Marcelo Cras Borges. Decisão essa que logo depois foi suspensa, ou seja, as estruturas não precisariam ter sido demolidas. É o que você vê na reportagem da Kelly Borges. Rodou. Os beach clubs em Jurerê movimentam mais de 200 milhões de reais por ano. E o turista de entretenimento, principalmente daquela área, é um turista que tem um ticket alto e que gera realmente muito emprego. Ele se hospeda em hotel, ele vem de avião, ele aluga carro e ele vai nos eventos. Os beach clubs foram construídos na década de 80 como pontos de praia e que só ganharam popularidade no final dos anos 90. Os de Jurerê, com o passar dos anos, se transformaram em restaurantes requintados e badaladas casas noturnas, atraindo turistas de todo o mundo. Ano passado, uma pessoa chegou para mim e disse assim: nossa, parece que a temporada desse ano está tão morna. Significava o quê? A gente estava sem os beach clubs. Desde o ano passado, o cenário onde eles estão instalados mudou. As estruturas estão vestidas de tapumes e no entorno delas, folhas e mais folhas e muito acúmulo de vegetação e areia. Telhado quebrado, fiação caída, escombros pelo chão. Essa é a situação do Café de la Musique. Aqui, o acesso de pessoas autorizadas está tomado por mato e o que sobrou do paisagismo está entre a sujeira da parede quebrada. O nome de identificação foi retirado com a demolição. Aqui funcionava o Dona. As atividades do Amo também estão suspensas. Já o 300 Cosmo está funcionando, assim como o Aqua, que demoliu o deck com cadeiras e mesas e substituiu por grama. A situação é resultado de uma disputa judicial que se arrasta desde 2008. Inicialmente, a ação civil pública foi movida por duas associações de moradores que reclamavam do barulho. Depois, o Ministério Público Federal se tornou o autor da ação e hoje ela se concentra principalmente nas questões ambientais. Os órgãos ambientais, eles, junto com a associação de moradores, né, a AGIM, eles entendem que os poços de praia deveriam ficar limitados às estruturas que existiam na época de aprovação deles. Então é da época de 80, 90, que é a metragem quadrada que consta dos habites desses poços de praia. Em setembro de 2005, foi firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre os empresários e o Ministério Público Federal. Entre as cláusulas estavam a instalação completa de rede de coleta de esgoto, a restauração e preservação da área de loteamento e a proibição de construções, exceto de passarelas para pedestres. E nós entendemos, e continuamos entendendo, que, na verdade, quando tu faz um acordo com o Ministério Público, que aconteceu no final do ano de 2005, tu estabeleceu a premissa de que as estruturas que existiam naquele período poderiam permanecer. A interpretação do juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara Federal de Florianópolis, é diferente. Em maio de 2016, ele determinou a demolição e retirada dos entulhos de parte dos bares que estariam em APP, Área de Preservação Permanente, num prazo de 30 dias. A multa pelo descumprimento era de R$100 mil diária. Quando ele não acolhia, ao mesmo tempo ele caçava os alvarás, mandou demolir estruturas. O processo ainda passaria pela instância superior, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. E quando a decisão saiu, em novembro do ano passado, 70% dos beach clubs já tinham sido demolidos e mais de 500 pessoas demitidas. E no final do ano, quando estava acontecendo as demolições, o tribunal analisou a questão no final do ano e entendeu que nossa interpretação estava adequada. Ou seja, que o que deveria permanecer era o que existia na época em que celebrado um acordo. Foi solicitada uma perícia judicial para indicar qual era o tamanho dos beach clubs na época da assinatura do TAC. É o que irá especificar quais devem ser preservados. A Justiça nomeou um perito, mas o IBAMA intimou uma manifestação sobre a proposta dos honorários de R$29 mil. E, mais uma vez,
o processo está parado. E esse perito apresenta uma proposta de honorários que nós pagaríamos. Porém, o IBAMA considerou excessiva a proposta, excessivo o valor e fez uma impugnação. O próximo passo seria qual? O juiz decidir se mantém os valores apresentados pelo perito ou se acolhe a impugnação apresentada pelo órgão e define um novo valor de honorários. O perito marcaria uma data e a perícia iria acontecer. Um profissional ele precisa de pelo menos 30 dias para marcar uma data para que todas as partes sejam intimadas. Aí tem uma vistoria no local, ele precisa de mais 30 a 60 dias para a elaboração de um laudo. Infelizmente, esse ano não tem expectativa dessa perícia acontecer. A falta de definição provoca um turismo inseguro, faltando 2 meses para a temporada de verão. O que é um excesso, o que não é um excesso. Eu acredito muito nesse diálogo, acredito que esse impasse tem que chegar no fim, porque ele causa realmente um problema muito grande nessa relação turística do estado de Santa Catarina. Que a gente não coloque essa atividade numa fragilidade de mercado, as pessoas querem planejar as suas férias, as suas festas. E as perdas econômicas vão além dos prejuízos calculados pelos donos dos beach clubs. Todos os comerciantes aqui do bairro, nós temos associações nessa área, falam claramente que a perda foi de pelo menos de 30% a 40% de faturamento. Uma perda significativa de recursos, de impostos, principalmente de empregos de pessoas que aqui trabalhavam. Nosso bairro ainda é um bairro muito seguro, nós estamos dentro de uma condição bastante privilegiada, porém, a sensação de segurança é clara. Qualquer imóvel abandonado, qualquer área que esteja abandonada, ela necessariamente acaba sendo vilipendiada. Enquanto não sair a decisão de Porto Alegre, não vamos ter um cenário claro a respeito do que efetivamente existia, que vai ser definido por uma perícia.